neste vídeo eu vou deixar uma lista com 6 classes de medicamentos que fazem muito mal para idosos e deveriam ser evitados ou, se usados com extrema cautela. Vamos para a lista. Primeira classe de remédios: os anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios estão entre os remédios mais consumidos no Brasil, principalmente por idosos, porque são medicamentos para retirar a dor, e muitos idosos sofrem de dor crônica. Mas os anti-inflamatórios podem piorar muito a saúde do idoso que já tem problemas de saúde. Por exemplo, o idoso que tem pressão alta e vai tomar anti-inflamatórios vai ter como efeito colateral muito provavelmente picos hipertensivos, que pode piorar a sua saúde cardíaca, levando às vezes até infarto, derrame ou, no mínimo, ser levado à emergência para reduzir picos de pressão de 18/10, 20/10. Além disso, pode piorar a função dos rins. É uma das causas de insuficiência renal aguda, de perda de função dos rins de maneira aguda que comumente vemos nas emergências. Também é causa de hepatite medicamentosa e, além disso, o principal efeito colateral seria de gastrite, dor no estômago e, os mais graves, sangramento gastrointestinal e úlcera perfurada. Sendo que o uso de anti-inflamatórios junto de remédios para afinar o sangue, como AS, aspirina, clopidogrel, Marevan, varfarina, xarelto, rivaroxabana, lixiana, eliquis, o uso de anti-inflamatórios junto desses medicamentos pode ser literalmente mortal. É uma combinação que pode levar o paciente a sangrar, a ter sangramento gastrointestinal até a morte. Eu tenho uma história muito tocante para mim em relação ao uso de anti-inflamatórios e remédios para afinar o sangue. Se quiserem que eu conte essa história, deixem aqui nos comentários. A lista de anti-inflamatórios é muito extensa. Temos nimesulida, nisulide, cimelide, naproxeno, flanax, cetoprofeno, profenide, biprofenide, diclofenaco, cataflam. Temos inúmeros medicamentos anti-inflamatórios no mercado. Por isso, se atente ao uso deles se você for idoso. Também é importante saber que temos tratamentos efetivos para a dor crônica diferente de anti-inflamatórios. A segunda classe de medicamentos que deve ser evitada são os antihistamínicos, os antialérgicos de primeira geração, que são muito comuns nos antigripais mais comuns vendidos nas farmácias, como Naldecon, Cimegrip, Resfenol, Benegrip. Todos esses medicamentos, que acho que todo mundo já viu alguma propaganda deles na TV, contêm algum antihistamínico, antialérgico de primeira geração. Esses antialérgicos de primeira geração causam uma coisa que se chama efeito anticolinérgico, que aumenta o risco de sonolência, tontura, quedas e fraturas nos pacientes idosos. Por isso, existem antialérgicos mais modernos de segunda e terceira geração que não causam esse tipo de sintomas. Por isso, idosos deveriam evitar e não tomar esse tipo de medicamentos desses antigripais comuns vendidos na farmácia e sim ter uma receita personalizada com antigripais ou remédios antialérgicos mais modernos. Além disso, os efeitos anticolinérgicos também podem causar boca seca e constipação intestinal. Esses antialérgicos seriam a clorfeniramina, difenidramina, maleato de desclorfeniramina, o famoso polaramine, ixizine e prometazina, o famoso Fenergan. A terceira classe de remédios que deveria ser evitada por idosos são os relaxantes musculares. Os relaxantes musculares muito famosos seriam o carisoprodol e a ciclobenzaprina, presentes em medicamentos famosos como Dorflex, Dorilax, Miozan, Tandrilax. Todos esses que são chamados de relaxantes musculares têm na sua composição esses medicamentos que também causam efeitos anticolinérgicos no paciente, podendo levar a boca seca, constipação intestinal, sonolência, quedas e fraturas, além de confusão mental. A terceira classe de medicamentos que deveria ser evitada para idosos seria a dos antidepressivos tricíclicos, imipramina, clormipramina, amitriptilina e nortriptilina. Esses medicamentos têm efeitos anticolinérgicos potentes, podendo levar a boca seca, constipação intestinal, mas principalmente confusão mental e alteração da memória. No caso, eles podem até ser usados em idosos, em especial a nortriptilina, que tem menos efeitos anticolinérgicos, principalmente em casos de dor crônica em que a pessoa não tem condições financeiras de comprar
algum medicamento um pouco mais moderno que não tenha esses efeitos anticolinérgicos, como a duloxetina ou a pregabalina. Então, quando se opta por usar esse tipo de medicamentos, em especial a nortriptilina, ela pode ser usada, mas de preferência nas menores doses de 10 mg e 25 mg em idosos. As informações até agora no vídeo valem ouro, por isso deixem seu like, se inscrevam e compartilhem o vídeo. A quinta classe de medicamentos que deveria ser evitada em idosos são a dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos famosos: diazepam, clonazepam, diazepam, lorazepam, bromazepam, teriam os nomes comerciais de Valium, Rivotril, Frontal, Lorax, Lexotan. Esses medicamentos causam sonolência excessiva e aumentam muito o risco de quedas e fraturas em idosos. Como vocês já perceberam nessa lista, todos os remédios que podem causar sonolência excessiva em idosos aumentam o risco de quedas, porque normalmente eles já têm uma massa muscular um pouco mais baixa nas pernas, já têm alguma disfunção de equilíbrio, e tomar algum remédio que possa piorar ainda mais esse caso pode literalmente ser fatal e levar a fraturas de fêmur ou mesmo bater a cabeça no chão e ter algum sangramento intracraniano. Além disso, no longo prazo, o uso de benzodiazepínicos pode até levar a quadros demenciais em idosos. Por isso, o uso de benzodiazepínicos, quando feito, deve ser feito na menor dose possível e pelo menor tempo possível de uso. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal, que por sinal são os 2 mais acessados do canal até agora, falando sobre os perigos do uso de benzodiazepínicos e hipnóticos indutores do sono. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem. E a sexta classe, a última classe de medicamentos inapropriados para idosos, são os indutores do sono. Como eu acabei de falar, remédios que aumentam a sonolência, aumentam o risco de quedas, fraturas e sangramentos intracranianos. Os indutores do sono mais vendidos no Brasil são Zolpidem e Exopiclona, de nomes comerciais Pax, Stilnox e Prisma. Esses remédios eles devem ser muito evitados em idosos, porque dão sonolência excessiva e também podem gerar quadros de amnésia. Esses medicamentos também ficaram famosos na internet por diversos relatos de sonambulismo, de pessoas que fizeram compras online e não se lembravam dessas compras online. Eu confesso que no meu consultório eu só prescrevi o medicamento Zolpidem uma vez, que foi um caso de um quadro demencial muito difícil, de difícil controle, em que os vizinhos da paciente já estavam chamando a polícia devido aos sintomas de comportamento em excesso da paciente no período da noite. O medicamento funcionou bem por 15 dias e depois a paciente voltou a ter os mesmos episódios de agitação noturna. Então, hoje, atualmente no consultório, eu não tenho nenhum paciente no qual eu comecei o uso de Zolpidem e Exopiclona, e a única vez que eu fiz uso, não tive grande sucesso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigado!